repentina destruição. É nesse molde, é neste molde. Se houver paz, será uma falsa paz. Não é uma paz permanente. É uma falsa paz. É uma paz momentânea. É a paz do engano. Então, nós estamos vivendo momentos em que nada vai mudar. A gente não consegue aumentar um côvado da nossa estatura, aumentar. Quanto mais achar que alguém vai surgir e que vai trazer a solução para um país. Nada muda. Então, nós precisamos cumprir o nosso papel de cidadão, não nos omitir, mas entender que dizer como Jesus disse, mas o meu reino não é daqui. Eu não pertenço. Eu não pertenço a esse mundo. Irmãos, eu tenho batido nessa tecla, né? Eu tenho batido nessa tecla e muita gente não está falando sobre isso, né? Mas a gente tem aí, os Estados Unidos mandou o exército americano ficar preparado para um ataque contra a Coreia do Norte, contra a China e contra a Rússia. Então, a gente está vendo uma baita tensão agora no Oriente Médio, e quando existem os bois de piranha, né? Lembra da história do boi de piranha, que quando o boiadeiro quer passar com a boiada, ele vai lá no canto, sangra um boi, as piranhas vão tudo lá pegar o boi, enquanto as piranhas estão devorando o boi, a boiada está passando pelo rio. E existe cortinas de fumaça sendo levantada. E eu tenho falado, amém, irmão Jadilson, não precisa mais colocar o nome da Dalila, nós iremos colocar, ela já está no caderno de oração e já tem um grupo orando por ela, então não precisa mais colocar o nome dela e pedir oração por ela. Então, olha só, irmãos, enquanto os nossos olhos muitas das vezes estão olhando para algo que parece grande, muitas das vezes algo muito maior está sendo tramado. Muito maior. E eu tenho falado para vocês, né, que na minha mente, na minha cabeça, eu acredito que a Coreia do Norte vai lançar míssil na Coreia do Sul, a China vai invadir Taiwan, a Rússia vai atacar a Ucrânia, e aí vai haver um ataque de Israel, ou um contra-ataque de Israel contra o Irã, e isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E se isso acontecer, a economia mundial vai colapsar e haverá aí um grande impacto em todas as áreas de comércio, de petróleo, né? Os commodities, as coisas ficarão difíceis de chegar em determinados lugares. Então, não é algo que está fora da agenda. E aí, essa matéria que você está vendo aí é dessa semana. Olha só, foi no dia 29 de setembro, 2 dias atrás. Olha, Taiwan acende alerta após ondas e disparos de mísseis no interior da China. O Ministério de Defesa de Taiwan disse neste domingo que estava em alerta após detectar múltiplas ondas de disparo de mísseis no interior da China,
dias após Pequim dizer que havia realizado um lançamento de teste bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental. Governada democraticamente e vista pela China como seu próprio território, Taiwan acompanha de perto os exercícios militares chineses, dadas as atividades regulares de Pequim na ilha, mas raramente divulgada do que se vê dentro do Dragão Vermelho. O Ministério disse que a partir de 6h50, 19h50 de sábado, no horário de Brasília, foram detectados múltiplas ondas de disparos da Força de Foguetes do Exército da China nas províncias e regiões da Mongólia, interior de Gansu, todos localizados a menos de 2.000 quilômetros de Taiwan. As forças de Taiwan estão monitorando continuamente os acontecimentos relevantes e as forças de defesa aérea mantiveram alto nível de vigilância e reforçaram seu alerta, acrescentou o Ministério em um comunicado. O Ministério da Defesa da China não respondeu à ligação pedindo comentários fora do horário de expediente. A Força de Foguete é responsável pelo arsenal de mísseis convencionais e nucleares da China. Na quinta-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan deu um alarme sobre uma onda de atividades militares chinesas ao redor da ilha e exercício de fogo real, acusando Pequim de provocar instabilidade política. Os militares da China responderam dizendo que suas atividades ao redor de Taiwan eram legítimas e que seus exercícios continuariam. Não pense que isso está fora da agenda. Irmão, a conquista de Taiwan, né, é a conquista da tecnologia. Então veja que a China, para se tornar essa potência mundial, ela precisa tomar Taiwan, como ela precisa do Brasil. São dois polos que a China jamais abrirá mão. O Brasil já está entregue, né? Você vê, hoje ainda eu publiquei no Instagram, o Javier Milei, que disse que jamais iria negociar com a China, tem uma viagem marcada para Pequim em 2025. O mundo é escravo da China. A China, na realidade, a China tem território na Argentina. Eu já mostrei para vocês aqui que existe um local na Argentina que quem controla aquele local é o exército da China e os argentinos não podem entrar. Não podem entrar. Outra questão do Brasil, o Nordeste brasileiro está na mão da China, a cidade e o estado de São Paulo está na mão da China e eles estão comprando tudo que eles podem. Apesar de quando a gente fala, né? Deus abençoe o pastor Dejair de Barretos. Quando a gente fala, irmãos, da China, o próprio Donald Trump falou que os americanos terão que aprender a falar mandarim. Quando você chega em Nova York, você fica assustado da comunidade chinesa que existe dentro de Nova York. Eles estão comprando tudo. Tudo. Como no Brasil. No Brasil, direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Você vê que existem empresas chinesas por trás das compras de empresas, de terras, de agro. E uma das questões da queimada, os próximos estágios dessas queimadas, vocês verão o governo multando um monte de empresário do agro, um monte de agricultor, vai tomar essas terras, e após tomar essas terras,
eles vão vender de graça para o dragão vermelho. Este é a sequência de coisas, né? E aí, irmãos, eu digo, né? O controle que a China está tendo não é dos portos só do Brasil, do mundo. A China emprestou muito dinheiro a pontos estratégicos e tomando logísticas como portos, aeroportos, metrô, rodovia, veja, transporte. Está se criando um novo caminho agora para a Ásia através do Rio Grande do Sul, que é o outro lado do oceano. Então, eles estão criando o mecanismo da nova Rota da Seda para tomar o poder do mundo. Então, veja que Taiwan e Brasil são chaves. O Brasil, por causa que mantém a indústria tecnológica, por causa do grafeno, do nióbio, do lítio, que é usado nas lítio, né? Me corrijam aí, é lítio, né? Que é usado nas baterias dos carros elétricos. Nós temos grafeno em abundância, mas nós temos algo mais valioso do que ouro hoje. A maior reserva de nióbio do mundo. E Taiwan pode ser tomada lítio, obrigado. Por causa dos seus nanocondutores, os nanochips que está em tudo. Então, é algo que está em curso. Só que esta invasão do dragão vermelho à China vai gerar uma crise de abastecimento mundial. Uma crise no abastecimento mundial. Irmãos, eu não sei se vocês viram, né? Os ataques. Eu vou mostrar alguns vídeos. Sobre o que aconteceu hoje em Israel, né? O que aconteceu hoje em Israel? Olha aí. Esse